Olá para você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro, damos início aqui às nossas entrevistas, aos nossos acompanhamentos de mercado. Nesse momento é para falar sobre a cana-de-açúcar que atinge aí o seu patamar de 13 centes por libra peso. A gente vai entender, né, o que tem movimentado o mercado, né, essa retomada de preços. Em coisa de uma semana aumentou 2 centavos, aí foi de 11 centes para 13 centes. E quem está aqui conosco para explicar esse movimento é o Maurício Murucci, ele que é analista de mercado das Safras e Mercado. Maurício, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Oi, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Maurício, o que está movimentando o mercado, que tem feito aí o preço subir, né? Vemos aí hoje o preço chegando em 13 centes no açúcar. Basicamente é a questão fundamental aí, a valorização do petróleo, que está dando uma puxada nesses contratos futuros. E tem muita especulação também de mercado em função de quebras na Tailândia, né? Dizem que a quebra vai ser novamente intensa esse ano. O relatório do USDA fala que não vai ser tanto, mas isso é um ponto secundário. O que realmente tem puxado é o mercado de petróleo. Mas nesse contexto, né, a gente viu que os Estados Unidos têm uma cota extra, né, de exportação do Brasil sem impostos para os Estados Unidos. Algumas instituições falaram que isso não está influenciando tanto, mas na sua análise, o que isso representa, essa exportação de açúcar do Brasil para os Estados Unidos? Representa muito pouco, 80 mil toneladas em um universo de exportações totais de 28 milhões de toneladas. É praticamente irrisório, né? Na verdade, é uma realocação de cotas lá dos Estados Unidos, porque eram cotas de outros países que não foram preenchidas e eles realocaram para o Brasil. Aí, nesse meio tempo, como teve a questão da importação do etanol que foi aberto novamente para o mercado norte-americano, houve um jogo de cena por parte aí do governo, não sei se dos Estados Unidos ou do Brasil ou de ambos, de usar essa cota que não foi usada por outros países, realocar para o Brasil e dizer que essa é uma medida compensatória para a abertura do mercado de etanol, né? Sendo que o trade-off é muito mais negativo para o etanol do que essa abertura para o açúcar, que, como eu falei, é um volume muito pequeno, né? Mas é basicamente um jogo de cena política, isso aí, digamos assim, um teatro mesmo, né? Para fazer uma cena de que é compensado o mercado de etanol com uma abertura de 80 mil toneladas do açúcar, né? O que se a gente colocar essa conta na ponta do lápis, não vai fechar nem um pouco, porque a abertura do mercado de etanol, né, ela prejudica mais as contas externas muito mais do que essa ampliação da cota do açúcar. Então, você crê que a competitividade, tanto no açúcar quanto no etanol, nesse cenário, não traz grandes benefícios para a nossa competitividade? Não, na verdade não é uma questão de competitividade ou não, né? Essa cota de 80 mil, ela vai ser destinada basicamente ao Nordeste, o que não é ruim. As usinas do Nordeste já têm o seu mercado lá. O etanol anidro que chega aqui, ele é importado, ele chega até em Santos no ápice da janela de importação, né? Chega em Santos e Paranaguá algumas vezes. Ele acaba prejudicando muito mais as usinas do Centro-Sul, reduzindo o mercado delas, do que esse benefício de exportação de 80 mil toneladas, que vai ficar no Nordeste, e é um volume pequeno comparado ao que a gente exporta. A competitividade em si é outra história, é outro cálculo, né? Mas o saldo que a gente observa é esse. Digamos, se fechou uma janela muito grande, uma porta muito grande de vantagem do etanol anidro hidratado aqui no Brasil e se abriu uma janela muito pequena nesse sentido. Certo.
E com relação à safra, né? A gente vê que a safra está andando bem, o clima está favorecendo aí, né, o andamento da safra de cana. Mas a gente vê também uma demanda, né, o que justifica também o aumento, né, a retomada de preços, além dessas questões externas que você citou. Mas essa boa safra brasileira, o quanto isso deve impactar, né? A gente vê hoje, então, o preço chegando a 13 cents, né, por libra-peso. Você acredita que esse patamar de preços irá se manter ou o que pode acontecer aí, tendo em conta o avanço da safra aqui no Brasil? Bom, basicamente a safra atual que a gente está, ela já está toda fixada e mais a metade, está toda vendida, né? E mais a metade já embarcada. As usinas hoje elas estão vendendo a safra que vem, a próxima temporada, aproveitando esses preços, como você falou, aí 13,50 centavos de dólar por libra-peso, que é um preço bem interessante para o curto prazo. Se a gente olhar para o longo e olhar para os fundamentos da Ásia e do Brasil, principalmente, da próxima temporada, esse nível não se sustenta. Tanto é que a curva futura de preços em Nova York não está em 13,50 para o contrato driver, né? Ela já vai lá para 12,12, 12,50, 12,80, olhando ativos mais distantes, né? Então, as usinas que estão aí fixando preços, adiantando vendas, é realmente um momento muito bom para elas aproveitarem, principalmente quanto ao câmbio e quanto ao basis, ao preço basis pago no porto, né, que está relativamente interessante também no curto prazo. Então tem três vetores colaborando aí. E aí, com relação também ao etanol, né? A gente vê aí que o petróleo, ele continua ali naquele patamar de 35, 40 dólares. Já faz um certo tempo que ele mantém aí essa base de preço. No começo, né, quando o petróleo deu aquela baqueada, caiu bem, deu uma estremecida no mercado de etanol, né? Teve um grande momento de incerteza. Como é que está a situação agora? O que você vê com relação ao etanol? Tá, na verdade, o petróleo que faz o preço do etanol é o petróleo em Londres, né? Que está na faixa ali dos 41, 42 o barril. A princípio, hoje, agora, nesse momento, ele está em alta de 0,5%. Tá? Então, a cotação referência deles está 41, que é o tipo Brent em Londres, que é o que a Petrobras usa de referência para os preços internos aqui para elevar a gasolina. Tá? Esse petróleo a 41, se a gente for ver, ele é um pouquinho melhor que o petróleo a 39, que é esse mesmo ativo em Londres, tá? Primeira posição driver, que a gente via no início de setembro. Tá? Mas se a gente for olhar no mesmo momento do mês passado, lá por agosto, nessa época do mês, a gente não tinha um petróleo a 39, a gente tinha um petróleo a 45. E isso era muito, muito interessante. Então, a gente pega uma recuperação de 39 para 41, parece boa, mas está ainda muito abaixo do nível de 45, atingindo no mês passado. Mesmo assim, a Petrobras já fez 2 ajustes de 4% na gasolina nesse mês, o que tem fundamentado as valorizações aí do etanol hidratado no Centro-Sul, né? Mas o detalhe que a gente tem comentado nos nossos relatórios é o seguinte, que o mercado de petróleo ele deu a sua valorização, entre aspas, né? Porque é de 39 para 41, está abaixo dos 45. Então é uma valorizaçãozinha. Ele deu essa valorizaçãozinha em função aí do furacão Sally que aconteceu nos Estados Unidos, que atravessou o Golfo do México, deu landfall no Alabama e paralisou a produção. Tá? Só que esse furacão passou e veio um outro, mas também que não foi tão forte assim. Então o petróleo está se sustentando só nessa paralisação da atividade que está sendo retomada essa semana e vai ser retomada na semana que vem, ao máximo. Ao máximo. Então essa sustentação que a gente vê no petróleo, ela é praticamente de vida curta, né? Então ele deve retomar o patamar de 39. Com isso, a gasolina vai perder sua base de sustentação e a Petrobras vai ter que acabar reduzindo. Claro que a gente nunca vê uma redução em igual proporção às altas, né? O que é um relativo alento para o hidratado. Mas mesmo assim, alguma redução deve acontecer.
e o etanol hidratado vai perder sua base. A gente tem observado no clipping de notícias muitas matérias de jornais, assim, jornalistas comentando que tem um segundo furacão e está vindo. Agora todos os furacões são monitorados no Golfo do México, né? Só que só aquele teve um potencial impacto. Antes do Célia, da semana passada, teve outros 3 que não motivaram o petróleo tanto assim. E depois do Célia teve mais um que também não motivou o petróleo tanto. Na verdade, não é a passagem do furacão em si, é a intensidade dele. É a intensidade dele. Então, isso acaba gerando várias distorções no mercado. Então, o petróleo tem se sustentado sem nenhum risco climático aparente, só em função de demora na recuperação, e é basicamente isso. Inclusive um desses reajustes na gasolina, né, aconteceu ontem aí, em 4%, né? Como que fica a competitividade aqui no Brasil? Vamos dar uma reforçada nisso para entender bem como é que fica esse cenário aqui na competitividade entre os combustíveis. Bom, a ANP está com aquele cálculo suspenso porque terminou o contrato, né? Então, fica meio difícil dar uma acompanhada meio objetiva nessa questão. Mas antes disso, hidratado, o São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná não, Paraná estava perto ali da competitividade. Então, existia um nível de vantagem do hidratado, só que essa vantagem, dentro daquele patamar de 70%, era o que a gente comenta em relatório também. Ele não adianta nada, ele não vale nada num cenário de pandemia, em que o país está em crise, o país está sob medidas de afastamento social, as aulas, tanto em escolas, né, primárias, secundárias, quanto nas faculdades estão suspensas. Então, assim, a atividade, a circulação em veículos como um todo está forçadamente reduzida. Então, essa competitividade ela não adianta muito. Tanto é que a circulação que existe, ela está indo para a gasolina. A gasolina no ciclo Otto tem assumido um papel cada vez maior frente ao etanol hidratado. Mesmo o hidratado competitivo. E dentro de uma competitividade que gera aquela espontaneidade de demanda, ou seja, a gente sabe que a relação é 70%, né? Que o etanol hidratado tem que custar até 70% do preço da gasolina para ser competitivo. Tudo bem, isso aí todo mundo concorda. Agora, se tem um cenário em que o preço do hidratado tem uma relação de 69% com a gasolina, matematicamente ele é competitivo, ele rende mais que a gasolina. Só que no posto, a tabela de preços, os dois ficam muito próximos um do outro. Então, o consumidor final, ele não vai com uma calculadora ali fazer o cálculo, na ponta do lápis ali, fazer o cálculo na hora ali. O que acontece? Ele chega ali, ele vê um preço muito perto um do outro, ele vê, não está valendo muito a pena, e vai lá e bota gasolina. Tá? Esse não era o cenário. Por quê? Porque a gente tinha uma relação de preço de gasolina, de etanol com gasolina, na faixa dos 62%, 64%. Tá? Abaixo de 65%, a gente tem essa vantagem psicológica que nós falamos, né? Que é uma vantagem que chama atenção sem mesmo cálculo precisar ser feito. O consumidor chega ali, ele bate o olho na tabela de preços e vê que um está distante do outro. Então ele vai para o hidratado. Só que em cenários de pandemia isso não acontece. O consumidor está indo para a gasolina invariavelmente. Então isso aí é uma pergunta muito interessante que no fundo não está respondida ainda. Porque o hidratado estava matematicamente competitivo, estava psicologicamente competitivo e ainda assim a gasolina estava assumindo um papel no ciclo Otto muito maior. Né? Qual pode ser uma das respostas para essa questão? Na época, desde da crise, do ápice da crise em abril, a gasolina já vinha sofrendo vários ajustes de baixa, mas o hidratado vinha caindo também. Tá? Esse é o detalhe. Os dois vinham caindo. Só que, ao que parece, na mídia, os ajustes de baixa da gasolina são muito mais divulgados do que o do etanol. E acaba criando uma percepção nos consumidores que a gasolina está mais baixa. Que a gasolina está tendo, digamos, olhando o clipe de notícias desse mês,
temos no mínimo 2 ajustes de baixa de 4% na gasolina. O de ontem foi 4%, mas o de 2 semanas atrás, se não me engano, foi 4,95%, quase 5%. Então isso aí gera impacto no consumidor. O consumidor ele é bombardeado com essas notícias e acaba tendo a percepção que a gasolina é mais barata, que a gasolina está mais barata e que ela está rendendo mais. E enquanto os ajustes de baixa do etanol hidratado são pouco divulgados, são pouco difundidos. Então ele só tem a notícia de queda na gasolina. Ele não tem notícia de queda no etanol hidratado. Então, psicologicamente, ele já vai com aquela indução psicológica no posto, vou botar gasolina. Porque eu só escuto falar de baixa no preço da gasolina, não no etanol. Então, isso pode ser uma das respostas. Não estou dizendo que é, porque não há um estudo oficial sobre isso ainda. Mas há pelo menos essa indicação, né? E aí a gente vê, pela experiência de outros países que estão retomando suas atividades, que alguns já estão dando uma puxada aí no freio de mão, né? Os comércios parece que, conforme a pandemia vai voltando, a segunda onda, alguns países estão decidindo dar um stand-by aí. Isso acende um alerta para as usinas, né? Porque a gente vê que as usinas, ao longo desse tempo, foram bem afetadas. Já há um sinal de alerta ou ainda toda essa psicologia que você explicou, ainda é cedo para falar sobre isso? Não, ele existe sim. Aí eu pego tudo isso que você falou agora e eu faço um link com a explicação do petróleo que eu estava dando agora há pouco. Falando que o petróleo estava sustentado no risco climático do furacão, mas a conjuntura macro internacional ela não está nada favorável. Então, por isso que eu comentei há pouco tempo atrás que o petróleo ia despencar desse nível de 41 e ir para 39. Porque ele estava sustentado no risco do furacão, mas o furacão já passou. E aí a redução da atividade das plataformas que foi prejudicada, ela vai voltar à produção normal. Então a oferta vai voltar a subir e se a gente olhar para a demanda, como tu falou agora há pouco, pelo cenário da segunda onda da pandemia, as economias já em stand-by, o pessoal já freando, incentivando novamente o afastamento social, tudo isso aí vai refletir na demanda em queda, numa demanda em queda ao mesmo tempo que a produção é retomada. E aí esses 41 barril em Londres, que eu comentei agora contigo, ele vai rapidamente para 39, 38 de novo, que nem foi antes do petróleo estar a 45 no mês passado, que eu não comentei. Aí a gente vai ver retomadas de baixo na gasolina, né? Muito bem. E aí a última pergunta que eu te faço, Maurício, é com relação à comercialização de CBIOS, né? A gente vê aí, a Única trouxe ontem também, um levantamento da última semana e houve uma comercialização muito alta, né, dos créditos. Como que está andando, né, a comercialização de CBIOS e trazer também aqui, reforçar como que funciona essa comercialização? Apesar de um início relativamente frustrante, o início foi bem complicado e depois o governo assinou com taxações para CBIOS na reforma tributária, né? Apesar desse início, essa comercialização, como você falou, como os dados da Única também estão refletindo, ela voltou a ter um aquecimento. Esse é um mercado muito no início, então qualquer movimentação que a gente tenha, a gente não tem uma série histórica e estatística de comparação grande para fazer um estudo, fazer uma análise. Então, qualquer movimentação que exista, ela tende a ser impactante, até por não existir série histórica, né? O único fato que nós temos agora há pouco é que o início foi meio complicado, né? Foi pouco atrativo por parte das usinas, né? Das distribuidoras também, mas agora o mercado está se voltando mais para essa questão, né? Então, o CBIO e o governo também parece que deu uma tirada do pé, assim, do acelerador nessa questão tributária. Então, as usinas, elas colocam até mesmo... Uma externalidade positiva desses CBIOS é que, se esse mercado realmente ele ganhar fôlego e ganhar corpo no Brasil, ele vai proporcionar uma elevação na produção de etanol hidratado. Porque a usina emite certificado de CBIOS, ela é vendedora de CBIOS, quando ela produz hidratado, né? Etanol que é o etanol de cana que gera esse crédito de carbono. Então,
em um cenário, é que esse mercado, ele foi concebido, ele foi desenvolvido em um cenário antes da pandemia, tá? Mas se a gente colocar ele em um cenário pré-pandemia, antes de uma situação normal, a gente tinha uma demanda de etanol hidratado se encaminhando para 2 biolitros por mês, só de hidratado. Se a gente colocar anidro no Brasil todo, ia ser quase 3 bi ao mês, 3 bilhões de litros ao mês. Tá? Então, as usinas que produziam tanto hidratado por uma demanda interna tão forte assim, elas tinham essa externalidade positiva de gerar créditos de carbono e ainda poder comercializar esses créditos de carbono. Então, era um ganho duplo, né, se não triplo. Claro que daí houve a pandemia, houve a redução na demanda, e aí as usinas, o que elas têm? Elas têm esses créditos ainda, mas elas têm uma demanda de etanol hidratado muito baixa. Então, quando passar a pandemia e a demanda voltar, uma demanda forte, quanto mais ela produzir hidratado para atender a demanda interna, mais crédito de carbono ela vai ter. Então, ela vai conseguir vender para as outras empresas que precisam compensar esses créditos. Principalmente as empresas aí do setor petrolífero, né, e do setor do complexo carnes, né, que são empresas empresas compradoras que podem realmente comprar esses créditos para neutralizar suas emissões, né? E aí as usinas do Brasil, do Centro-Sul, do Nordeste, elas vão ter uma terceira fonte de renda, né? Porque elas já têm o etanol hidratado, o etanol anidro, o açúcar VHP, o açúcar cristal, e os 4 produtos muito interessantes, e agora tem os créditos de carbono, isso sem falar na biomassa, né? Na eletricidade. Se eu colocar a biomassa, são 6 vetores aí, são 6 fontes de renda que ela pode ter. Agora, o grande detalhe é o seguinte: se o padrão cultural do Brasil seguir essa mudança, aí vai ser um bom negócio para o país. O problema, o grande problema é que a estruturação do mercado de créditos de carbono, ele foi pensado, idealizado para o padrão do mercado europeu, do consumidor europeu, que é um consumidor de altíssimo poder de compra, altíssima renda e altíssimo nível de escolaridade. Com isso, ele quer comprar, mas ele quer comprar bem. E ele tem a preocupação social e ambiental. Por isso que para vender, para exportar para o mercado europeu, as empresas aqui do Brasil precisam daqueles selos de certificação, não só ambiental, como social também. E todas as inclusões, todas as consequências que esses selos implicam, né? Que aquela empresa que está vendendo o produto na Europa, ela não está desmatando, ela não está fazendo exploração da mão de obra infantil, ou seja, de qualquer tipo de mão de obra. Então, o crédito de carbono foi idealizado para esse padrão de mercado, o europeu. Agora, a pergunta que fica: o Brasil tem esse padrão de mercado? Essa é uma grande pergunta. O nosso público aqui é esse tipo de público consumidor, é o padrão europeu? Essa é uma grande pergunta. Porém, um detalhe que pode amenizar o impacto dessa resposta, que pode não ser muito boa, pode ser bem negativa, é que as empresas do Brasil que exportam para a Europa talvez sejam demandadas, talvez não, elas são demandadas na neutralização das emissões de carbono que elas façam para poder exportar. Então, elas podem colocar um selo de certificação de que toda a emissão de carbono que elas fazem, elas neutralizam. E neutralizam como? Comprando créditos aqui mesmo no Brasil. Que aí sim deixaria essa receita aqui no país. E não que ela comprasse créditos de carbono num mercado europeu ou num mercado norte-americano. Aí ela consegue adquirir o selo dela, mas manda o dinheiro lá para fora. Não, aí mantém o capital aqui dentro, num mercado que é gerado aqui e produzido aqui. Pelo menos no etanol, né? No complexo grãos, no complexo soja, milho, a gente já vê uma internacionalização cada vez maior. A CME Group, lá dos Estados Unidos, que detém lá a bolsa de Chicago, Nova York, Kansas, se não me engano, ela comprou a B3 aqui. Então, ou seja, já há uma tendência a centralizar todas as negociações com grãos, que internacionalmente já são lá dos Estados Unidos,
reforçar ainda mais. Então, a negociação com grãos que poderia ser fortalecida aqui no país, no Brasil, já não é, porque a CME Group detém a B3 aqui. Agora, a questão dos créditos de carbono, que é uma coisa que poderia ir para fora, já que é produzido aqui, assim como os grãos a gente produz aqui, também pode ser pode ser centralizado aqui no Brasil, ao contrário dos grãos, né, que são produzidos em larga escala aqui, mas são referenciados e comercializados lá pelos Estados Unidos, lá por cima, né? E nos créditos de carbono não, a gente está dando um passo extremamente positivo. Nós produzimos os créditos aqui e nós comercializamos aqui também. Enfim, é uma lógica toda voltada para sermos mais sustentáveis. Vamos continuar acompanhando esse mercado aí. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. Muito bem, você continue acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas. Ao longo do dia traremos mais informações dos mercados de commodities e do andamento das safras. Lembre-se que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações com seus amigos, seus colegas produtores rurais, para que sejam os mais bem informados do Brasil. Você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, lembre-se também de ativar o seu sininho ali, né, se inscrever no canal, para sempre receber, né, alertas de sempre que entrar um vídeo novo aqui no canal do YouTube, né, o canal oficial do Notícias Agrícolas, você recebe um alerta aí no seu celular, no seu e-mail, no seu computador, para não perder a novidade sempre que ela tiver quentinha, fresquinha ali, para você se posicionar, para você acompanhar o mercado up to date, como diz o João Batista, nosso diretor aqui. Muito bem, amigos, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.